Vamos falar aqui de alguns erros que os jovens não podem cometer numa entrevista de emprego. Por favor, prestem bastante atenção. Aqui teremos uma entrevista. Então, tudo o que a jovem aqui fará, não façam numa entrevista de emprego. Por favor, vamos já começar. Então, Dona Francisca, por favor, faça-se a minha sala. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Dona Francisca, para começar, a senhora chegou bem atrasada. Pá, é assim 30 mesmo. minutos de atraso é inadmissível. Opa, são chapas, chefe. Mas tá bem, fale-me um pouco de ti. Vou começar perguntando se já trabalhou antes. E se sim, como é que era no teu antigo trabalho? Ah, chefe, quer saber se eu já trabalhei? Sim, como foi no teu antigo trabalho? Eu já trabalhei, chefe. Mas sabe qual é o problema? Aquele chefe tinha inveja de mim porque eu estudei mais do que ele. Mas aqui, vamos resolver. Eu vou mostrar a minha eficiência. Quer ver, chefe? Espera. Aquele senhor não tá bom da cabeça, pá. Não ia ele roubar o lugar, eu, pá. Sim, então a senhora dava inveja a ele porque estudou muito. Muito. Onde você trabalhou, o teu chefe tinha muita inveja da senhora. Sim. Então agora me responda, senhora. Sim, chefe. Me diga como é que a senhora acha que devemos nos comportar, nos vestir numa entrevista de emprego? Vestir? Sim. Mas chefe não está a me ver. Assim como eu vim, assim como eu vou trabalhar. Um jovem, chefe, eu estou a te dizer, um jovem. Não pode ir, isso aqui está a te envelhecer, chefe. Está a ficar velha, tem que vestir assim como estou, Samanta, andar. Cliente quando te ver gostar. Já que a senhora, parece que a senhora entende muito das coisas, então me diga se a senhora sabe alguma coisa da minha empresa. Empresa? Sim, o que a senhora sabe sobre a minha empresa, já que está aqui na entrevista, né? Aqui onde eu vim. Isso mesmo. Marketing. Isso mesmo. A única coisa que eu sei é que a senhora vende boas coisas e eu quero trabalhar. Só isso que a senhora sabe da empresa onde a senhora quer trabalhar. Sim. Mas ok, vendo aqui o teu currículo, diz aqui muitas coisas. Agora eu quero saber de ti. Como é que a senhora pode dizer do teu nível de comunicação? Qual é o teu nível de comunicação, visto que trabalharemos com público? Epá, chefe, quer saber minha língua? Sim, o teu poder de comunicação. Eu tenho muitas línguas aqui. Muitas línguas. Eu falo inglês, francês, português. Mas eu não estou a dizer para a chefe falar comigo essas línguas. Eu até vou entender, mas eu não vou responder. Se a senhora diz que fala muitas línguas, então eu tenho que saber, não é? Não precisa. A senhora vai ver quando falar com o cliente. Gente, adivina, how are you? Eu vou responder. Ó, senhora, mas ok, dona Francisca, já que diz que fala muitas línguas, pode se entender muito bem com os clientes e tudo mais. Então agora me diga, senhora, a senhora está pronta para os desafios dessa empresa, visto que somos uma empresa muito grande? Epá, chefe, como a senhora está a ver, meu currículo aí é clean. Muito clean. Eu sou good, estou preparada para jogar aqui. Então está preparada para todos os desafios? Epá, e nem desafio, isso aí eu resolvo aqui mesmo, dá? Muito bem, muito bem. Então eu quero saber do que a senhora gosta e o que a senhora não gosta. Ah, a senhora quer me conhecer? Ok. Essa é a ideia. Quer me conhecer? Sim. Epa, o que eu não gosto de atender telefones. Eu odeio atender telefones. Falar com clientes toda hora vir. E menina, não sei o que eu também não gosto. Na minha antiga empresa era assim mesmo. A pessoa vinha, ei menina, eu não queria saber. O que eu gosto mesmo é de comer um bom frango. Sentar, comer frango, conversar e fazer umas compras. Isso aí que eu gosto. Trabalhar, tem que trabalhar, mas é isso aí. Sim. Então a senhora quer vir aqui trabalhar numa empresa de marketing e só gosta de comer frango. Não atender telefone e não falar com os clientes. Então, só para fechar, eu quero saber de alguma coisa muito importante. É algo que agora está-me a castigar. E se eu te promovesse
te desse um cargo de diretoria, a diretora aqui desta empresa, o que a senhora faria para crescer a empresa? Para que a empresa seja grande? Chefe, Eu quero saber disso. o que eu ia fazer? O que a senhora A primeira faria? coisa que eu faria aqui. Para crescer a empresa, visto que a senhora diz que tem todas essas qualificações. Eu ia te mandar embora. Te mandar embora. A senhora não está qualificada para sentar aqui. Não há problema, ué. Quem tem que sentar aqui sou eu. Então a senhora está qualificada. Opa, como está a ver, né? Vindo de Samantha entrevista. O cliente gosta assim. Eu ia te mandar embora. Você não sabe nada. O que angalan para dar resolve isso. Então, eu quero te dizer uma coisa, senhora Francisca. Sim, chefe. Até Obrigado. a próxima. Pode se retirar, por favor. A entrevista já terminou. Ok, tá nice. Tchau. Me ligaram. Tenha modos. Desse jeito, então, iniciamos a nossa programação especial de hoje com essa malta que está aqui do meu lado. Este é o programa Conexão Jovem! Olha só, uma salva de palmas aí para nossa companhia do teatro. Estão de parabéns por essa apresentação. E hoje esse é o nosso tema. Como se comportar numa entrevista de emprego. Nós vamos falar mais sobre isso. Temos aqui profissionais que vão nos ajudar a tirar as suas dúvidas sobre a entrevista de emprego, comportamento. Vimos aqui muitos erros. Na verdade, foi uma apresentação, uma peça teatral, mas nós vamos mostrar para você, jovem, e você, querido telespectador, como você deve se comportar numa entrevista de emprego. Eu quero deixar bem claro para todos os nossos amigos telespectadores, muitos reclamam porque o nosso país não tem oportunidade, o nosso país não tem chances, mas não. O nosso país está a desenvolver, segundo dados da FMI, o nosso país nos próximos 10 anos será um dos 10 países africanos com alto índice de investimentos. Então, oportunidade há para você, jovem, mas você precisa saber como se comportar numa entrevista de emprego. Esse é o nosso tema de hoje, como você pode ver aqui no nosso plasma. Como se comportar numa entrevista de emprego. Você vai tirar as suas dúvidas, você vai falar conosco e nós vamos ajudar a esclarecer tudo para você. Mas nós vamos agora a uma linda matéria. Preste muita atenção e já já nós voltamos. Chega uma certa idade em que a pessoa cresce e a necessidade de se tornar independente começa a ser maior. Normalmente, essa necessidade vem aos 18 anos, pois este já é considerado maior de idade. E nesse processo da procura de emprego, após a entrega de um currículo satisfatório, muitos são chamados para uma entrevista de emprego. É nessa entrevista onde a pessoa mostra os seus valores e firma o seu compromisso, aguardando a aprovação. Porém, mesmo assim, muitos acabam ficando para trás, simplesmente por não obedecerem a alguns quadros éticos, como o saber ser, saber estar e saber falar. Pensando no seu futuro, hoje vamos esclarecer como se comportar na entrevista de emprego. É minha brada Jéssica que está aqui comigo, tudo fixe? Olá, malta, tudo fixe? Hoje promete o nosso tema, né? Hoje o nosso tema é muito interessante, principalmente para os jovens. Verdade. E sabe, Jéssica, esse jovem que está acompanhando agora, que pode ter dúvidas, ele talvez está ali com tantas dúvidas, porque ele não sabe o que ele deve fazer numa entrevista de emprego. Ele pode dar tanto a opinião dele, como também tirar as dúvidas pelas nossas redes sociais, né? Exato, temos o Facebook, que é FJU Moçambique, e também tem o WhatsApp. É só mandarem mensagens para o nosso WhatsApp, 84 33 00 514. Então, daqui a pouco vamos ler, vamos ver os comentários e o parecer dos nossos bradas. Fechado? Fechado. Então já era, Jéssica. Vem aqui comigo, Miro, porque eu tô com essa plateia. Estão animados? Sim! Prontos para tirar todas as dúvidas? Sim!
Tá certo, então. E você que está aí em casa agora, quais são as suas dúvidas? Como você acha que deve ser o comportamento durante a entrevista de emprego? Primeiro eu estou aqui com a nossa malta que vamos bater um papo, mas agora, Miro, ou então, meu brada Butão, vem aqui comigo para apresentar os nossos convidados especiais. Comigo está o professor Rosário Linha, que está aqui conosco, e também o professor Rosário Elias. Sejam bem-vindos à nossa programação e vamos falar hoje, né, sobre esse comportamento dos jovens durante a entrevista do emprego, não é isso? Marta, isso exatamente, porque muitos jovens têm reclamado a falta de oportunidade. Na verdade, eles conseguem até encaixar a oportunidade, a porta que leva à oportunidade. Isso. Mas, porém, ele, por mau comportamento, como nós vimos aqui na peça, acaba perdendo aquela oportunidade. A razão pela qual nós estamos aqui para esclarecer a pouca experiência que nós temos, talvez vamos compartilhar com tanta gente e essas pessoas também irão enviar mensagem, também estamos aqui para aprender. É isso aí. E ambos são profissionais na área de recursos humanos, na área de recrutamento, vão nos ajudar a tirar todas as dúvidas. Eu já volto aqui para batermos um papo, fechado? Malta, agora é com vocês. Quem quer aí dar a sua opinião? Como deve ser o comportamento de um jovem durante uma entrevista de emprego? Quem se habilita? Quem começa? Primeiro as moças, vamos lá. Seu nome e sua opinião. Olá, Malta. Aqui me Joyce. Minha opinião no que diz respeito a como um jovem deve se comportar numa entrevista de emprego é que primeiro ele deve se sentir à vontade. Claro que disse que a educação é a parte de casa, então nós já saímos de casa com alguns princípios. Então aqueles princípios que nós saímos com eles de casa, aquela educação, é a mesma que nós devemos ter quando nós vamos se apresentar diante de alguma outra pessoa, principalmente quando nós estamos em busca de uma oportunidade de emprego. Joyce, só uma pausa. Se sentir à vontade, não tão à vontade quanto estava a nossa brada ali não, né? Sim, o se sentir à vontade não seria exageradamente, mas um se sentir à vontade de deixar resplandecer aquilo que você é, deixar... tirar de dentro aquilo que você é, não procurar uma pessoa artificial, ou seja, ser fingido, sim, né? mostrar verdade. a personalidade que você é, não buscar uma personalidade da qual você não tem. Perfeito aí, boa opinião aí da nossa brada Mi Joyce. Quem mais aí? Vamos lá, por favor, aí em cima, seu nome e sua opinião. Olá, malta, aqui é Madília. Uma das dicas que eu também posso deixar é, antes de estudar o seu currículo, a pessoa deve saber o que está lá escrito no currículo. E quando forem fazer as perguntas, estará bem segura ao responder, terá confiança. Exatamente, né? Estudar o seu currículo, conhecer, saber, não é só inventar as coisas, você tem que estar lá preparado, ciente do que você vai estar ali a falar. Muito bom, Marguila, gostei da sua opinião também. E quem mais? Vamos aquecer aí o papo, seu nome, sua opinião. Genélio, Malta. É assim, a minha opinião é a seguinte, que muitas das vezes nós jovens estamos preocupados em nos candidatar ou em procurar emprego, mas não estamos preocupados em nos preparar para tal. Muitas das vezes nós estamos preocupados em distribuir nosso currículo, entregar nas melhores empresas, isto, aquilo, mas poucas vezes nós nos preparamos antes. E realmente concordar com o que a minha colega falou, exato, que nós devemos nos sentir muito à vontade. Muitíssimo mesmo à vontade, porque às vezes o jovem até se prepara, tudo mais, só que chega lá, vê alguém melhor, ou seja, bem vestido do que ele, aquilo começa a lhe intimidar, ele começa a não acreditar nele mesmo. Então ele tem que crer que ele pode, e para que ele possa, ou para que ele tenha a certeza de que ele pode, ele tem que se preparar muito antes para essa própria entrevista. Exato. E sabe uma coisa que falaste, muito interessante? Às vezes o jovem já vai lá, ele próprio não acredita em si. Já vai desanimado, já vai, olha, se der, deu, se não der, não deu. Mas ele tem que acreditar em si, ele tem que crer que ele pode estar ali naquela vaga e é por isso que ele está ali a se candidatar para isso. Muito obrigado, meu brada, pela sua opinião. Chegou meu parceiro, irmão, camarada, meu brada Farai. Vocês conhecem, malta, nosso brada Farai? Sim! Não há ninguém mais animado nessa FJU do que o nosso brada Farai. E aí, meu brada Farai? Eu tô bem. Tá tudo certo? Só que O tema hoje é forte, né? O tema é forte, por isso tem que estar mais concentrado.
Esse é nosso Porque eu estava a ver ali, Aham. a moça estava mais agitada, mas acabou perdendo o emprego. Então, tá a ver? tem coisas que tem que estar mais concentrado, concentrar, é verdade. mais de você. Aí as coisas vão dar, meu É brother. isso mesmo. Nem É. sempre. Por exemplo, a pessoa ela é animada, É. é extrovertida, é o jeito dela, mas quando se trata de uma entrevista, Uma de entrevista. emprego, seriedade, não é? Sim, tem que ter seriedade, um pouquinho de seriedade, né? Mostrar, como ela dizia, o que a pessoa é. Porque ali alguém está analisando. Até às vezes a pessoa acaba encontrando emprego, mas não é o lugar certo. Exatamente. Por causa da maneira como ele se comporta naquele momento que ele passa pela entrevista. Exatamente. Muito bom o nosso Brada Farai aqui dando a sua opinião. Nós só vamos pegar mais uma opinião ali e nós vamos agora bater o papo com os especialistas. Os especialistas no assunto vão tirar as dúvidas que nós temos. Daqui a pouco a nossa Brada Jéssica já vai começar a ler aí os comentários nas redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número vai aparecer aí na tela. Você vai mandar a sua mensagem, nós vamos estar aqui para lhe ajudar. Nosso programa hoje está quente. Malta, mais alguém aí com uma opinião? Vamos lá, seu nome e opinião. Alô, malta, aqui, Derstel Mukuna. Eu tenho dois pontos, né? Dois pontos, Duas Derso. opiniões. Aham. Em primeiro lugar, é a postura da pessoa, né? Que muitas vezes a primeira impressão é que conta. Que conta isso. Como vimos aqui na peça, né? A postura da pessoa não apresentava um perfil de um trabalhador sério. Não apresentava um perfil de um trabalhador sério, né? Então, sim. Então, eu acho que a postura conta, a primeira impressão é que conta, né? E o segundo ponto é a sinceridade da Postura, pessoa. vamos lá. Primeiro ponto, postura. Tem que ter uma postura de uma pessoa responsável, de uma pessoa que quer realmente entrar naquela empresa, naquela organização, para ter aquela vaga. Primeiro ponto, postura. Segundo ponto, Derso. O segundo ponto é a sinceridade da pessoa, né? Como posso dizer? A sinceridade, né? A pessoa ser sincera na entrevista de emprego. Como a pessoa é, o caráter da pessoa. Porque eu acho que não adianta a empresa contratar uma pessoa que não é sincera, né? Que não transmite confiança na pessoa. São esses pontos que eu tinha. E isso aí é muito interessante, porque dependendo da posição que a pessoa vai ocupar na empresa, ela tem que passar essa transparência. Imagina que ela vai trabalhar no setor de finanças, né? Setor financeiro. E ela não é uma pessoa sincera, honesta. Então, ela sempre terão dúvidas sobre ela. Se acontecer alguma coisa, vai se desconfiar dela. Então, o profissional, como o Derso falava, tem que ser sincero, tem que ter postura. Derso, muito obrigado aí pela sua opinião. E nós vamos agora, meu brada Farai, chega a ter comigo, pode ficar daí, Farai, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos tirar agora as dúvidas. E antes das dúvidas, vamos abrir um espaço para os professores darem a vossa opinião, né? Os jovens ali falaram, mas qual é o parecer? Como deve ser, professor Rosário Elias, professor de recursos humanos, está aqui conosco no nosso programa e vai tirar aí as dúvidas e passar agora como deve ser o proceder. Fique à vontade, professor. Primeiro, ia agradecer pela oportunidade. Olá, Malta. Olá. Alô, colega de plateia. Olha, agradecer também por ter se abordado esse tema. É um tema muito importante, visto que tem sido visto que muitos jovens, ou então a maioria dos jovens, tem enfrentado essa dificuldade. Nós, como jovens, nos formamos, depois da formação, vamos à busca, né, do primeiro emprego. Muitos de nós até temos tido a oportunidade de sermos selecionados, passarmos da primeira fase, onde se faz a seleção documental, e somos até apurados, chamados a uma entrevista. E lá na entrevista, então, é que começam os erros, ou então as situações que vão ocasionando com que a gente seja reprovados na entrevista. Porque quando somos chamados para uma entrevista, na verdade, os profissionais de recursos humanos, eles estão lá para poder analisar, para poder selecionar. Por que eles fazem isso? Porque o jovem ele está para entrar para uma família, que é a família daquela instituição. Logo, tem que ser uma pessoa que apresenta um determinado perfil.
E esse perfil é analisado primeiro através do comportamento. Existem técnicas que nós, como gestores de recursos humanos, usamos para poder aferir primeiro a personalidade da pessoa. Depois é que nós entramos para a parte técnica. Então, ali durante a entrevista, vocês já estão a fazer um estudo daquele candidato, né? Vocês estão ali vendo o comportamento, a feição dele, a postura dele, tudo vocês estão ali observar. Não deixam passar nada. Na verdade, não. O análise, ele começa muito antes. Do candidato ele se fazer a sala. Primeiro começa começa com o horário em que o candidato se faz pontualidade. Né? Atenção aí, malta, toda malta jovem que quer estar em busca dessa oportunidade no mercado de trabalho. O nosso país está a desenvolver. Agora há pouco foi descoberto lá em Cabo Delgado, né? essa bacia de gás liquefeito. Moçambique vai ser um dos maiores produtores. Quantas empresas irão investir aqui? E você que está a precisar, você quer essa oportunidade de emprego, atenção aí à pontualidade. A moça ali no exemplo chegou 30 minutos depois, mas tem casos que jovens chegam 1 hora depois. Sim. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Aliás, eu até ia dizer o seguinte, que nós iniciamos a fazer a nossa análise. Aliás, nós dividimos a entrevista em 2 partes. A parte técnica e a parte comportamental, que é para poder se aferir, então se conhecer o próprio candidato. E as 2 partes, elas são muito importantes. Uma parte interliga a outra. Porque é assim, quando nós fazemos a seleção documental e chamamos o candidato para a entrevista, naquela entrevista em que nós fazemos são vários candidatos, não é um só que nós chamamos para a entrevista. Então, como são vários candidatos que nós chamamos, se calhar tem uma formação inferior ao outro, mas na primeira fase, que é a parte onde nós analisamos o comportamento, a maneira como a pessoa se expressa, a segurança, a forma como a pessoa transmite o conhecimento dela, ela passa para uma fase. Aí pode vir alguém que nós selecionamos e tem ali um perfil no seu currículo, no caso, excelente. Mas a pessoa é aquela que chega atrasada, depois quando se faz a sala tem todos aqueles comportamentos que nós vimos ali. O senhor falou de um ponto muito bom, né, pastor Farai? Pontualidade. A pontualidade é necessário, não é? É muito necessário, porque já demonstra se ele tem caráter, tem aquele comportamento. Quando ele chega tarde, porque como estava a falar, o professor falou uma coisa muito interessante, pontualidade. Então, na pontualidade, às vezes vai ver com o trabalho, como é que ele é e o que vai ser no futuro. Então, a pontualidade é tudo. É isso mesmo. E o professor também, Rosário Linha, qual é uma outra característica que não pode faltar na entrevista? Ou um erro que não se deve cometer? Bom, segundo o que o meu colega referiu aqui, ele abordou muito mais. O que posso apenas acrescentar e dizer que na entrevista tem algo que muitos jovens cometem. É chegar, por mais que chegue 15 minutos antes, mas ele já entra, por exemplo, na sala já a transpirar. Ele entra a transpirar ou a exalar um mau cheiro, mau hálito. Isso conta muito. A apresentação da pessoa conta muito para a aprovação da própria pessoa, do candidato neste caso. E outro ponto que muitos dos jovens apresentam na hora da entrevista, eles vão lá, por vezes, sem até o próprio currículo em mão. Ele já entregou o currículo, foi chamado e do nada ele aparece e diz, não trago aqui o currículo. Então aquilo já mostra uma certa irresponsabilidade da própria pessoa. Porque se ele sabe que eu tenho uma entrevista, tem que chegar muito antes, um tempo que dá para ele sentar, respirar e descansar um pouco, se concentrar, e depois daí que vai se fazer a sala da entrevista quando solicitado. E outro ponto, não sei se eu posso, vou me levantar. Por favor. Ele já chega na sala da entrevista e ninguém disse para ele sentar, ele já vai lá, senta. Já senta. E fica à espera. Já é o dono da casa. Já é o dono da casa, ele já manda. Não, primeiro tem que aguardar até que o dono diga, pode se sentar. Aí ele sim pede licença e senta. Esse ponto parece não ser nada, mas tem muita relevância, porque já mostra
a questão de respeito com o seu superior hierárquico. Porque eu não sei quem está à minha frente. Pode ser o dono da empresa, assim como pode ser um simples funcionário. Mas eu vou respeitar aquela pessoa porque naquele momento ele está ali como um superior. Então, a razão pela qual tem que esperar com que digam entre e depois sente-se. Depois daí ele é o primeiro a dizer boa tarde, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, segundo o horário que foi solicitado. Esperar que seja feito as questões e não se apressar. Nunca deve ter pressa, tem que ter muita calma para uma entrevista de emprego. Muito bem, professor. Pastor Farai, vou pedir ajuda do senhor, porque a malta ali, a nossa plateia, estão ali com algumas dúvidas, né? O senhor pode ir lá, meu brada, pastor Farai? O nosso brada ali? Olá, malta. Meu nome é Vasco dos Santos. Eu tenho 2 dúvidas. Queria saber em termos de apresentação, em termos de indumentária, né? Às vezes, nós jovens temos aquilo... Exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego num restaurante, vou de uma jeans, vou de fato de treino, se calhar por saber que vou para a entrevista de um restaurante. E queria saber até acerca da linguagem, pode-se usar gestos, o que eu queria saber. Linha, é consigo. Sim, essa questão é muito importante. A questão da indumentária, a própria apresentação da própria pessoa em termos de vestuário. Primeiro ponto, isso acontece muito com as moças. Nunca vai uma entrevista de emprego de saia curta. Infelizmente, muitas moças têm feito isso. Eles vão lá, se apresentam de saia curta. Você não sabe quem vai lhe entrevistar. Se é a dona, juntamente com o esposo, ou se apenas são 2 colegas. Então, a pessoa vai lá já de saia curta. Então, a entrevista não vai andar. Por mais que pode até começar por respeito assim, mas não vai desenvolver. Agora, questão dos homens, é sempre bom ir lá formal. Vá sempre formal no local da entrevista, independentemente da posição que vai ocupar. Nunca vá de Samantas, chama Sabrina, é isso, né? Sabrinas. Não, sempre vá de uma maneira formal, porque representa um respeito ao superior hierárquico. Então, muito bem, gostei aí da opinião, né, do nosso professor, a informação, essa dica boa. E Malilo, tem dicas aí nas redes sociais, né? Não para, esse assunto é forte. Não falha nada, aqui está tudo quente. E aí? Bom, já recebemos algumas mensagens. Patrícia, ela diz, fiquei curiosa e já estou na expectativa. Ela não sabia, então agora acho que já sabe. Yara Manuela, é muito importante saber como portar-se na primeira entrevista, pois a nossa forma de falar, vestir, dita muito sobre nós. Para tal, é necessário um preparo, por exemplo, as perguntas mais frequentes, informações da empresa que devemos ter, roupas adequadas, de acordo com a vaga que o entrevistado se candidatou, postura diante do recrutador. Tem também do Romão Gaspar. Alô, malta jovem! O tema de hoje é muito interessante e eu gostaria de deixar a minha opinião dividida em 4 fases, que são: 1. Estude seu currículo. Estudar o seu currículo antes da entrevista fará toda a diferença. Assim, você será capaz de falar de forma segura ao ser questionado pelo recrutador sobre a sua experiência. 2. Esteja atento à sua comunicação verbal. A comunicação verbal precisa ser clara, transmitindo confiança. Use um tom de voz adequado, nem alto, nem baixo demais. Responda às perguntas do recrutador, demonstrando assertividade. Tome cuidado para não parecer arrogante. 3. Não minta em hipótese alguma. Mentir na entrevista pode prejudicar as suas chances de sucesso. Você pode transformar uma experiência negativa em algo positivo. Mas, se mentir, colocará em risco a sua reputação. A 4ª e a última, só fale o necessário. Muitos candidatos, por ansiedade, tendem a falar demasiadamente, interromper o recrutador, o que pode gerar uma péssima imagem. FJU é família.
Tá certo, então. Muito obrigado aí a toda a malta, os nossos queridos amigos telespectadores ligados pela opinião, pelo parecer. Esse tema aqui, sabe, Jéssica? A produção tá me informando ali que acabou, não acredito, sabe? Mas esse tema aqui ainda tem muito, hein? Ainda tem muito. Poderíamos fazer uma parte 2, né? Sim. Não é? Não, sim, podemos. Então, aguarde aí. Aguarde aí. Vamos continuar no próximo programa. Exatamente, assim, porque aquele suspense, né? Tem muita coisa que nós podemos ainda abordar nesse tema. Pastor Farai, eu queria que o senhor agradecesse aí os nossos professores que estiveram aqui conosco, estão aí consigo, né, Pastor Farai? O meu professor falou muito bonito, né? Ele... Valeu, né? Mas e como o tema continua, então, próxima vez a gente vai chamar ele, né? É isso, já estão convidados, Estão convidados, tem mais outro aqui, falou muito mais bonito ainda, né? Mas valeu, é a família FJU e precisa sempre de vocês para ajudar o nosso jovem lá em casa, porque precisam saber essas coisas, precisam aprender também. E nós temos aqui 2 professores prontos para ajudar a esse. É isso aí, Pastor Farai. Eu quero chamar rapidamente minha brada Juscelene. Vem cá, minha brada Juscelene. Já se junta aqui a malta, Jéssica também. A Juscelene está aqui. Jéssica, nós vamos fazer uma produção especial com a Juscelene. Juscelene, você sofria com o que mesmo, Juscelene? Eu sofria de depressão. Depressão? E já tentei suicídio 2 vezes. 2 vezes? Sim. Você se automutilava? Sim, me automutilava. Se automutilava com o quê? Com faca, tesoura e lâmina. Faca, tesoura e lâmina? Sim. Meu Deus do céu. Hoje você tá bem? Tô bem. Hoje não tem mais nada disso? Não tenho mais nada. Como é que ela venceu isso? Você vai saber no próximo programa que nós estaremos juntos com você. Eu quero só dizer para todos, sábado, em toda a Universal, temos um encontro Manignais. O encontro jovem, pontualmente 15 horas. Aqui no Cenáculo, Avenida 24 de Julho, 3108, no Alto Maé. Essa malta aqui tem um recado para todos vocês. Qual é o recado, malta? Tchau. Some gala want beef like hyena, some gala get beat like Sabrina. Hey, ha, hey, some gala take shots like tequila. Get it down, G, hey, bo, G, hey, G. Alright, T-Boy the flavor, DJ Exit. You guys did a lot here. No, it's too much.